disciplinas espirituais. O que elas não são? O pastor Sirley, que acabou de sair, abriu o culto com o Salmo número 1, um salmo didático, pedagógico. E a pedagogia hebraica, ela é muito legal porque ela começa com o que não é. Vamos ler? Abre comigo o Salmo 1 de novo, só para a gente dar uma ênfase. É muito importante isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é o homem bem-aventurado, o que ele não é. Amém? Antes o seu prazer, ou seja, agora como é que ele é? E aí o 2 e o 3 se dedica a isso. O 4 já fala, os ímpios não são assim. Novamente, como não é. Isso é pedagogia judaica, pedagogia hebraica. E a gente vai falar aqui um pouquinho o que a disciplina espiritual não é, abordando essa temática. Amém? A disciplina espiritual não é uma moeda de troca, de barganha com Deus. Você não jejua, você não ora, você não faz um voto ou um propósito para ganhar alguma coisa de Deus no sentido material, no sentido egoísta, no sentido pessoal. Não é para isso. Não é. Não é um atalho também. Eu vou jejuar para cortar caminho, eu vou orar para cortar caminho. Embora funcione, porque você não precisa talvez peregrinar 40 anos no deserto, se você obedecer ao Senhor e buscá-lo de todo o coração, a ouvi-lo. Mas não é no intento. Entenda o que eu quero dizer. Deus, eu falei já aqui, acho que abrindo um culto ou numa palavra de oferta, que você nunca vai ver Deus, no tocante à obra minha e tua, nunca vai ver Deus medindo as nossas obras. Ele sempre pesa, porque o peso revela a essência. Deus conhece a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta intenção do meu e do teu coração. Ele sabe se eu estou afim mesmo de fazer alguma coisa por um propósito santo, adequado a Ele, ou se eu quero algum motivo mesquinho, algum motivo pessoal. Então, se eu apresento 1 quilo de algodão, é uma bolona para Deus, e o Beto apresenta 1 quilo de chumbo, é uma bolinha. E aí eu posso dizer, a minha obra é maior do que a dele, e o Senhor pesa. É igual. Amém? Vocês estão entendendo isso? Nem tudo o que brilha é ouro, nem tudo o que é muito vistoso, irmão. Se você foi chamado para se trancar num quarto e ser um intercessor que muda destino de nações, o teu galardão, e você cumprir o teu chamado, arrisca dentro daquilo que o Senhor coloca no teu coração, o teu galardão não vai ser menor do que de um apóstolo que foi chamado para ser apóstolo, abrir igrejas ao redor do mundo e cumprir o seu chamado. Porque cada um tem um papel no corpo e Deus vai pesar isso no final. Com que disposição de coração nós fazemos cada coisa. Amém? Não são meios para autoexaltação, como eu falei. O pastor Luiz Hermínio tem batido numa tecla muito forte aqui. Ele tem pregado continuamente sobre humildade e sobre orgulho também. E ele fala sobre o pior dos orgulhos, que é o orgulho pela santidade. Porque eu oro, porque eu jejuo, porque eu já li a Bíblia tantas e tantas vezes, em tantas e tantas versões, porque eu leio tantos livros por mês, porque eu faço e aconteço. E aí no final o cara está que nem o fariseu no templo, que bate no peito e diz, graças eu te dou, Senhor. Não, quem bate no peito é o outro, desculpa. Bater no peito hoje é sinal de orgulho, na época era sinal de vergonha. Ele dizia, graças eu te dou, Senhor, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu dou oferta, isso, aquilo, eu não sou como esse publicano. O publicano era um cobrador de impostos para Roma, um traidor do seu povo, que estava trabalhando para o povo, para o exército lá que veio dominar sobre Israel. Era um traidor, um trairão, como diz hoje em dia. E eu não sou como esse publicano. E o publicano nem olhava para o céu, batia no peito e dizia, ser propício a mim, pecador. O que é ser propício? Jesus já conquistou propiciação para mim e para ti. Não precisa mais orar assim. Propiciação é afastar a ira que havia designada sobre o pecado. Jesus morreu na cruz e removeu a ira de Deus. É como quando você pega uma radiografia para ver um eclipse solar. Você põe para filtrar e não queimar os teus olhos.
A propiciação, ela mais ou menos oferece isso, a justificação também. Deus olha para mim e para você e não vê mais a sujeira do meu e do teu pecado. Ele vê a radiografia ali. É Jesus. É o que ele ofereceu na cruz. Amém? Mas esse homem, ele pedia ser propício a mim, pecador, e batia no peito. Naquela época, um sinal de humilhação. Hoje, bater no peito é sinal de ostentação. É diferente, né? Como as coisas mudam, né? De cultura para cultura e de tempo para tempo. Não são meios de justificação ou de aceitação diante de Deus. Você não precisa fazer nada disso para ser perdoado, para ser mais amado, para ser aceito. Você não precisa disso. Jesus já fez tudo isso na cruz. Amém? A minha luta e a tua é contra a carne, contra o pecado, contra a carne, contra o diabo e contra o mundo. O diabo, ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Amém? E as disciplinas espirituais são as águas oferecidas por Deus. Lá no Salmo 42, assim como a corça suspira e anseia por águas, o meu coração, a minha alma tem sede de ti, e não só sede. A corça, ela quer mergulhar na água, ela quer perder o cheiro da carne, porque o leão está no encalço dela, querendo devorá-la. O leão, o falso leão, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Amém? Mas a Bíblia diz em 1 Pedro que ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. E o que o leão come? Carne, carnalidade. E eu e você, como a corça, mergulhamos nas águas do Espírito, através das disciplinas espirituais, para perder o cheiro de carne que eu e você carregamos, que trazemos no final do dia de trabalho, de um dia cansativo, de uma situação difícil que a gente está passando. Mergulhamos o Senhor para perder esse cheiro de carne. Mergulhamos em adoração íntima, em adoração pessoal, que é uma disciplina espiritual, em oração, em leitura da palavra, em jejum, em estudo, em tudo aquilo que é oferecido pelo Senhor para mim e para ti, como ferramenta para livramento. Mergulhamos nisso para perder o cheiro da carne. Porque Daniel não foi comido pelo leão, ele não fedia a carne, irmão. Se fosse eu ou tu lá, não sobrava nem a unha. Misericórdia. É verdade. Ia ser que nem os servos lá do rei, nem chegaram já. Blue. Mas as ferramentas estão aqui, disponíveis para mim e para ti. Amém? Disponíveis gratuitamente, você não precisa comprá-las, você não precisa pagar por elas. A única coisa que você precisa fazer é se dedicar, é desligar essa porcaria, é fechar isso, é desligar a tua TV, é ir para o teu quarto, para a tua sala, para o teu sótão, para o meio do mato perto da tua casa. Ah, eu moro num prédio, é muito pequenininho. Vai para a garagem do prédio, te tranca dentro do teu carro. Deus vai te dar um lugar se tu quiser. Pede. Seja louco de pedir e Ele vai te mostrar mais de um. E não inventa desculpa quando Ele te der. Quando eu estava fazendo a minha faculdade de teologia, terminando, a minha sogra foi fazer uma visita para nós. A minha sogra é italiana, coitada, ela não está aqui nem minha esposa. Ela tivesse me matar. Ela fala muito alto, né? Ela fala português e o gritês, né? O berranês. É uma bênção. Minha sogra é uma bênção, uma mulher de Deus, uma pessoa mais especial que Deus poderia ter colocado na minha vida. Para mim, ao ter me casado, foi ela. Eu ganhei uma mãe que muitas vezes supera a minha mãe. Eu costumo brincar aqui muito com ela, né, sobre essas coisas. E eu disse: Senhor, como é que eu vou fazer? Eu não vou mandar ela embora. Minha casa é pequena. E eu estava no quarto, no laptop, respondendo um questionário, fazendo uma dissertação. E aí o Senhor disse: vai para o teu carro, vai para a garagem e tranca dentro do carro. Fecha o vidro. E eu fui. E eu disse: não é um excelente lugar para orar, Senhor? Quando as coisas estão mais agitadas? Então você tem. Se você não tem carro, querido, não te preocupa. Não é desculpa. Deus tem um lugar para ti.
O que manda é a disposição, o peso do teu coração. Eu quero. Existem coisas na minha e na tua vida, querido, que são espinhos na carne, como Paulo fala, pelo qual a gente ora 3, 4, 10 mil vezes. E o Senhor vai dizer: a minha graça te basta. Eu não vou tirar isso de ti. Eu vou te manter humilde com isso. Eu vou te manter humilde. Mas não justifique o teu pecado dizendo que é um espinho na carne, até o Senhor falar contigo dizendo que o é. Amém? Busque as disciplinas espirituais, busque esse tempo com Deus. Outra coisa que a disciplina espiritual não pode é virar uma regra, porque foi assim para mim, vai ser assim para os irmãos. Porque deu certo na minha vida, vai dar certo, tens que seguir esse método. 21 dias, 7 dias, 14 dias, eu vou passar fazendo isso. Não, querido. Cada um é cada um diante de Deus. Como eu disse aqui, se o teu chamado é para ser um intercessor num quarto, sem propaganda, sem ninguém saber, ou um apóstolo para ser visto por todos, o galardão vai ser o mesmo. Cada um tem um chamado, é uma peça do corpo diante de Deus. Então a minha armadura, a minha ferramenta talvez não sirva para ti, assim como Saul, quando Davi se apresentou, eu vou lutar contra ele, porque eu já tirei uma ovelha da boca do leão e do urso, e o Saul disse para ele: pega a minha armadura. Ele colocou e disse: eu não consigo andar com isso, cara, tá maluco? Saul era um cara grande, a Bíblia diz, né? Alguns dizem que aquilo era quando fala que ele se destacava dos ombros para cima, fala da altura dele, outros falam da aparência, mas há um consenso de que ele era um homem alto. E Davi provavelmente era o judeu da época, até hoje, né? O judeu não é muito alto, né? Uma faixa de 1,60 e alguma coisa. Isso se fala por estudos, até quando tenta se chegar na altura de Jesus. A genética do judeu é 1,72, 1,73, uma média alta até. E a armadura de Saul não serviu para Davi. Não serviu. Então a minha ferramenta, irmão, ela é minha, a minha armadura é minha, o meu método é meu. Eu adquiri ele ali no joelho, na leitura da palavra, no meu jejum, na minha consagração, na minha adoração pessoal. É a minha ferramenta, ela encaixa, ela é meu número. Talvez ela não sirva para você. Talvez sirva se você calçar o mesmo número que o meu e vestir, não sei. Talvez sirva para você começar. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo, o pastor que orou por mim, um judeu messiânico, não era muito alto também, ele orou, eu senti uma chuva fininha caindo sobre mim e eu batia o meu pé, eu ouvia, mas eu não sentia, parecia que eu estava dessa altura do chão. Eu andava, parecia um astronauta dentro da igreja durante uns 20 minutos. Mas antes disso, a minha mãe estava de um lado e o meu padrasto de outro lado. A minha mãe orando em línguas também, e ele dizia para mim, o pastor: a palavra que te vier no coração, põe para fora, põe para fora, põe para fora. Não deixa o diabo dizer que tu está imitando ninguém. Não deixa ele dizer que tu está inventando isso da tua cabeça. Não deixa. E sabe o que eu fiz, irmão? Eu tentei imitar a minha mãe. A minha mãe chorava, meu padrasto ria. E ele não entendia nada, porque ele só ria, só dava gargalhada no espírito. E a minha mãe orando em línguas, e eu usei só a primeira palavra, e aí arrebentou. E depois que veio essa chuvinha fininha, depois que eu senti aquela nuvem pulsando ao meu redor, e eu fiquei voando durante uns 20 minutos ou mais, não me lembro ao certo. E a partir daquele dia minha vida mudou, mas eu peguei o começo de alguém, amém? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Você pode pegar o começo de alguém, você pode, não é errado. O importante é você começar. Sem acusação. Existem pessoas que desenvolvem métodos. Eu conheço uma história de uma irmã que se converteu e o marido vivia na prostituição, no álcool. Era um homem bem-sucedido de negócios. Ia para hotéis, a viagem pela empresa. Eles traziam, ele conta, né, que traziam catálogo, não cardápio, catálogo de acompanhantes para ele. Ele podia escolher. E ela começou a orar por ele. Começou a orar depois que ela se converteu.
E ele esperava ela. Quando ele chegava de madrugada, ela esperava na porta. E ele dizia: ela vai brigar comigo. Eu vou brigar com ela, aí vai ficar tudo bem, cada um para um canto, dormir um virado para o outro, né? De costas um para o outro. E está tudo bem. Só que a partir do momento que ela se converteu, ela começou a receber ele bem, com café na mesa, com a roupa dele toda no banheiro, já para ele tomar banho e botar o pijama. E ela começou a orar por ele. E ele hoje é um pastor. Há muitos anos ele é um pastor, há mais de 30 anos já ele é um pastor. Isso durou uns 2, 3 anos depois que ela se converteu. Teve um método, ela teve um método de oração, teve tudo certinho. Só que ela pregava isso como um método para as pessoas. O método dela, ela ensinava. Enquanto que tinha irmãzinhas dedicadas, profetas do Senhor, amorosas, não que ela não fosse aquela outra irmã, a mulher do pastor. Pessoas dedicadas, pessoas ali que viviam diante de Deus com fruto e testemunho, que oraram durante 20 anos pelo marido, e o marido morreu de câncer por causa da bebida e do cigarro, amaldiçoando a Deus e a igreja na cama. E o que aquela irmãzinha fez de errado? E o que aquela irmã fez de certo? E a tendência daquela irmã é empinar o nariz. O meu método deu certo. E a tendência da outra irmã é baixar a cabeça, botar o rabo no meio das pernas, desculpa a expressão, num sentido de se encolher. Vocês estão entendendo? Entrar em depressão e questionar a sua própria identidade em Cristo. E não é assim que funciona, porque Deus pesa, não mede. Então a armadura de Saul não serve para Davi. A minha não sirva talvez para ti. Pode servir para um começo. Pode servir para te dar coragem no começo. Mas construa o seu altar diante de Deus. É o teu altar. É o teu altar. E o altar não pode ser feito. A Bíblia diz lá em Êxodo, em Levítico, quando construíres um altar, ele será de pedras não lavradas, pedras brutas, ou seja, não pode correr talhadeira, ponteiro, martelete, cinzel, a ferramenta que tu achar que tu tem, não pode. É a pedra que Deus fez como ela foi feita. Aquela pedra feita por Deus, talhada por Deus, no desenho. Por isso que eu e você não somos tijolos. Tijolo é tudo igualzinho, irmão, parelhinho, idêntico. Por isso que a Bíblia chama a gente de pedra viva, porque cada pedra tem um formato diferente. A gente vai para Lages aqui, nas Coxilhas, né, irmã Verônica? Falou daquele documentário um dia para mim. A gente vê aqueles caras que fazem aquelas cercas de pedra, tudo encaixadinho, perfeito. Que habilidade que eles têm. Mas são tudo pedras, uma diferente da outra, que ganham aquele formato de cerca e parece uma coisa lisinha. Quem já viu sabe do que eu estou falando. Assim somos eu e você, pedras vivas, talhadas por Deus, no formato que Deus quer que a gente tenha. Não no formato do homem, não no formato do pastor, não no formato daquele cara que eu admiro na televisão. Dos trejeitos até, nada contra, irmão, ou nada a favor também. A gente se identifica às vezes, é normal isso. Eu trabalhava com um senhor que tinha um jeito de falar, um conterrâneo meu, inclusive, um cara que tem idade para ser meu pai, e ele tinha um jeito de falar bem característico. E eu me pegava falando igual a ele por aí. De tão forte que era o convívio, a gente trabalhava todo dia junto. Eu disse: Deus, eu estou falando igual ao Alberto. Estou usando as mesmas entonações que o Alberto, de tanto, ao atender os clientes e tudo, eu usava as mesmas entonações. A gente adquire isso. Não é errado, mas não deve ser a busca, o método. Você está entendendo? O teu altar é individual, querido. Amém? O Beto falou aqui na aula passada que o nosso maior problema é a superficialidade. Todo mundo é superficial, todo mundo tem resposta para tudo. Todo mundo é especialista em tudo. É que nem o pato, né? Ele voa, ele nada e ele anda. Mas faz tudo mal. Não voa direito, não anda direito e não nada direito. Né? Comparado com um peixe. Comparado com um quadrúpede, um animal, né? Terrestre mesmo. E comparado com outros pássaros, ele não voa direito também.
Então todo mundo é especialista em tudo hoje. Deu Covid e todo mundo é especialista em vacina. Deu Talibã, todo mundo é especialista em Afeganistão, né? Agora o que está pegando aí nas notícias aí? Todo mundo se torna especialista do dia para a noite, né? Nós precisamos ser profundos nisso aqui, ó. Nisso aqui. É o desejo do Senhor para a gente. Porque disso depende a nossa vida e a nossa salvação. Amém? O convite do Senhor é para conhecê-lo. Como diz o pastor Luiz Hermínio, e essa frase não é dele, já é de outras pessoas que eu ouço há muito tempo. Deus não nos chama para trabalhar para Ele, mas para estar com Ele. E aí você é designado. Aí você ganha, né? Falando dessas pedras, ainda me ocorre, do formato das pedras, me ocorre a história. Eu passei um tempo, eu posso falar de jejum, porque é uma espada que me cortou profundamente. Eu passei há uns anos atrás, em 2006, deu uma seca aqui na região. O mar invadiu o rio. Quem mora aqui desde então sabe disso. Queimava as resistências do chuveiro, tudo por causa da salinidade. Recentemente deu uma parecida, mas não foi nada. Aquilo durou acho que uns 2 meses. Lá em Blumenau, as pedras do rio apareceram todas, assim, pedras que não eram vistas há décadas. E eu vim para um jejum. Eu pedi uma casa para um irmão, o irmão cedeu. Eu vim para um jejum no inverno, na praia de Gravatá, numa casinha. Eu nunca tinha pego férias de 30 dias seguidos. E foi a primeira vez que eu peguei, e eu fui ali dedicar esse tempo para o Senhor. Eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, um rompimento de um relacionamento, de um noivado, entre outras coisas que precisavam ser tratadas na minha vida, e o Senhor me pediu, em adoração, eu estava adorando o Senhor no meu quarto, em oração, em adoração, e o Senhor me falou o nome do irmão, disse: pede para o irmão Carlos, a gente chamava ele de Calim, a casa dele, ele vai te ceder. E dedica para mim as tuas primeiras férias inteiras de 30 dias. E eu vou te dar vitória. E eu fui. E eu passei esse tempo lá, eu emagreci bastante. Eu comia, tinha dia que eu comia uma vez por dia uma sopinha de caneca. Na época a gente não sabia que isso fazia mal, era química pura. E comi um vidro daquele de couve-flor, aqueles vidros grandes, couve-flor e cenoura cozida, era minha alguma coisinha só para não desmaiar. Isso quando comia. Eu li muitos livros, irmãos. Eu li a Bíblia várias vezes. Não toda, mas várias vezes eu lia, fiz estudos. Eu li uns 6 livros, eu ouvia todo dia um CD. Na época não tinha pendrive. Até tinha, mas era raro. Um CD de adoração. Eu adorava o Senhor na sala, com as mãos erguidas. Eu dançava para o Senhor. Ainda bem que ninguém viu, senão desviava. E eu adorava o Senhor com um CD todo dia. Eu levei vários CDs e um CD de pregação. Todo dia eu ouvia e fazia anotações. E o Senhor trabalhou no meu coração, e tudo aquele sentimento secou, como quando você pega um pano molhado, um esfregão lá da tua pia, irmã, molhado, e põe no sol, e ele torra nesse sol ali. Assim, teus seios com aqueles sentimentos, gradativamente foi fazendo que eu tinha, e foi curando muita coisa. O que é interessante é que durante esse tempo, no primeiro dia, eu fui num restaurante, quando me levaram, eu fiz a minha última refeição, por assim dizer, antes de ir para o corredor da morte, porque o jejum é morte. Se você parar de comer, você morre da fome. Se você parar de comer paralelamente no espiritual, a tua sarx, a tua carne, a tua velha natureza começa a morrer. Jejum não é para você ganhar coisas, jejum é para matar o teu pecado, a tua carnalidade. Jejum é para matar essa velha natureza que insiste em te dominar. Esse é o principal objetivo. Ele me alinha, ele é uma banda larga, ele é um 5G com Deus. As respostas das orações vão fluir mais fácil, porque não há mais o cheiro da carne, não há mais uma interrupção. A gente às vezes acha que não está bem, que Deus não está aí com a gente, porque vai orar à noite e está tão imbuído, por assim dizer, não vou dizer nem em pecado, nada, mas está tão envolvido com as coisas do mundo, que até a nossa antena espiritual, por assim dizer, sintonizar com a antena de Deus, você tem que estar lá no 15º hino, até começar a sentir a presença de Deus, de tão desconectado que eu e você estamos. O jejum já derruba tudo isso, querido. Já não é nem via cabo, é direto, é conectado direto, é cabo.
uma conexão direta, uma linha direta. Você derruba essas barreiras quando você jejua. E você aí é mais eficaz ao ouvir e discernir a voz do Senhor e orar a sua vontade. E esse tempo que eu fiquei lá, não havia ocasião. Eu digo isso com temor, com responsabilidade, diante dos homens e diante dos anjos e diante de Deus. Não houve ocasião que eu abri essa palavra, ainda que aleatoriamente. Eu não sou muito a favor disso, cuidado. Mas não houve ocasião que eu abri a palavra e ela não falou comigo sobre o que eu estava passando, o que eu iria passar e o que eu precisava fazer. Não houve. Quando eu almocei naquele restaurante e fui para lá, a primeira noite, a barriga começou a roncar, o neném começou a chorar, né? Porque tem um neném aqui dentro, que chora e a gente já dá chupeta, né? Para ele, calar a boca. Quanto tempo faz que a gente não passa fome, não sente fome? Não é passar, é sentir. Nós não deixamos o neném chorar. Foster fala isso no livro da celebração da disciplina, que o Beto indicou aqui. E aquela noite o neném começou a chorar. E eu disse, Senhor, eu vou lá na padaria comprar só um pãozinho francês. E fui, irmão. Andei um monte, que não era na beira da praia a casa, era longe. Cheguei na padaria e esqueci a carteira. Aí o Senhor disse assim para mim, eu estou levando a sério, você não? Aí eu que voltei com o rabo no meio das pernas para casa. Foi forte aquilo. Eu disse, tá bom, eu me rendo. Foi difícil o primeiro e o segundo dia. Mas uma das palavras que eu recebi lá, eu recebi muitas, foi de que quando você se dedica a isso, disciplinas espirituais, quando você se debruça sobre isso e diz, Senhor, eu quero um canal aberto, eu quero matar a minha carne, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida, ainda que seja ter que ser escondido sem ganhar nada, nenhum medalha do Mutley, nenhum tapinha nas costas, nada. Ainda que seja isso. O Senhor falou para mim o seguinte, Ele me deu aquelas palavras que estão lá em Êxodo. Levítico também fala sobre isso, sobre a oferta do povo. O povo trazia ouro, eu vou mover o coração, você vai receber todas as ofertas de quem se mover voluntariamente. Era ouro, era prata, era pedras preciosas, era bronze, eram madeiras nobres, era couro, peles de animais marinhos, coisas raras ali naquela região, tecidos. E vocês vão depositar tudo isso aos pés de Moisés. E tu vais fazer, Moisés, conforme a visão que eu te dei no monte. Existe uma visão para mim e para ti, amém? Existe um formato. Existe um projeto de Deus que está lá no Salmo 139, que diz, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, sem que sequer houvesse qualquer um deles. Existe esse projeto, esse protótipo, esse gabarito, como a gente chama, né? Quem trabalha com tornearia mecânica, com essas coisas, é o gabarito, o modelo que eu tenho que seguir. Esse projeto, essa visão de Deus. E tudo isso era trazido aos pés de Moisés, e Moisés levou para um homem chamado Bezalel, que era um artífice, entendido em toda a arte de artesanato. Ele mexia, ele era ourives, não era um homem feio, não é horrível. Ourives é quem mexe com ouro, né? Prata, pedras preciosas. Trabalhava com madeira entalhada, trabalhava com tecido, costurava, bordava. O cara era fera. Sabia de tudo e mais um pouco, um artesão, um artista plástico de Deus. Segundo a visão Moisés, eu acredito, a Bíblia não fala, mas Moisés foi falando para ele, é assim, a medida é essa que o Senhor me deu. E ele foi fazendo, irmão. E aí, quando tudo estava pronto, foi colocado tudo no seu lugar, a Bíblia diz. Depois de tudo no seu lugar, tudo foi ungido. E depois de tudo ungido, consagrado, veio a glória do Senhor e ninguém conseguiu ficar em pé. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, assim eu quero que seja a vida da minha igreja, assim eu quero que seja a tua vida. O que é precioso para você? O cobre, o bronze, ele representa um metal que representa o pecado. Traz o teu pecado. Traz. Eu vou queimar ele.
O fogo arderá continuamente. Amém? Se o que você tem para apresentar é pecado, apresenta de uma vez, querido. Mergulha de uma vez. Queima de uma vez. Ah, mas amanhã eu acho que eu vou cometer de novo. Vem de novo. O fogo arderá continuamente. Nós temos um advogado junto ao Pai, não é um promotor. Tem um desgraçado lá também que é um promotor, vive nos acusando. Mas temos um advogado junto ao Pai, que intercede por mim e por ti continuamente. Continuamente. Oferecer um sacrifício de uma vez por todas, definitivo. Você não precisa ter medo. Chegai-vos com ousadia, apresentai. O que você tem? É pedra preciosa, é madeira, é pecado. O que você tem para oferecer? Ofereça. E quando eu voltei de lá, eu fiquei sem internet, sem TV, sem jornal, nada. Além de jejum, eu fiz voto de ficar sem essas coisas. Na época eu não tinha muita coisa, tinha Orkut e MSN. E notícia, né, que a gente lê até hoje. Fiquei sem nada disso. Eu só me comunicava com meu irmão via SMS, aquelas mensagens de texto limitadas, né? Quando eu precisava de alguma coisa. Mas lá o Senhor começou a falar para mim, pesquisa o que é Bezalel, mas eu não tinha ferramenta para isso e o meu irmão também não ia achar. E eu tinha enciclopédias em casa e o Senhor ficou queimando o meu coração. Pesquisa o que é Bezalel, pesquisa o significado de Bezalel. E aí um dia eu estava adorando no meu quarto, eu já tinha voltado a trabalhar e as enciclopédias estavam ali. E eu parei de adorar, acendi a luz. E aí quando eu vi o significado de Bezalel, eu vibrei, irmão, porque daí fechou tudo. Bezalel significa na sombra de Deus. Amém? A gente deposita tudo debaixo das suas asas. E Ele dá o formato. Lembra da pedra? Não pode ser talhada por homens. O formato de Deus. Para minha e para a tua vida. Para encaixar aonde Ele quer que eu e você encaixe. É em cima, é no meio, é embaixo. Vai ficar escondida, vai aparecer. Vai brilhar, não vai. Vai ser coluna de suporte ou vai ser só um ornamento? É Ele quem decide. É Ele quem decide. Amém. Você ganha, hoje se fala muito nas academias, mas essa palavra é uma palavra inglesa que se usava muito nas pranchas de surf, o shape. O formato, você vai ganhar um shape, né? Vai ficar fortinho, uma forma. O shape da prancha, eu vi os caras fazendo. Que tipo de onda? Qual é a tua altura? Qual é o teu peso? Qual é a praia que tu vai surfar? Eu vou fazer o shape certinho. Pro teu peso, essa prancha é tua. Como é que é o teu surf? É de manobra? É normal? É liso? Né? Certinho, o cara fazia. A gosto do cliente. A gosto do patrão. Quem é o patrão? O shape, o formato. Onde é que você vai surfar? Qual é a onda? Qual é a praia espiritual que Deus quer que você surfe? Ele vai te dar o formato e te posicionar no lugar certo. Não busque coisas elevadas demais que não são aquilo que Deus não tem para você, que não são aquilo que Deus tem para você. Busque aquilo que é a posição, o posicionamento através das disciplinas. Mortifique a sua carne. As obras da carne estão lá em Efésios, em Gálatas, melhor dizendo. Aquela lista ali em Gálatas 5. Você pode ler depois em casa. Ver o que precisa morrer ali em você. Amém? Quando a força de vontade e a determinação humana falham em vencer as fraquezas e os pecados, as disciplinas espirituais vêm como um socorro do único que pode operar em nós, de dentro para fora. Não adianta mudar de fora para dentro. Não adianta ser um sepulcro caiado. O sepulcro caiado é pintado de cal, irmão. Lá dentro está a corrupção, a carne podre e mal cheirosa. Não adianta pintar com cal. Na época de Jesus era assim. Não adianta você mandar fazer uma lápide bonita de Carrara, mármore de Carrara. Não adianta você botar um travertino. Quem conhece pedra sabe do que eu estou falando. O granito mais bonito, a pedra, a coisa mais linda, não adianta. Ali dentro há corrupção. Max Lucado conta, Max Lucado, né? Eu não sabia que era assim que eu pronunciava o nome dele. Soube recentemente. Fala num dos seus livros que ele foi viajar e tinha um freezer horizontal cheio de carne. E deu um problema na rede de energia e desligou, caiu a rede da casa dele e ele ficou um mês fora.
Quando ele voltou, irmão, já tinha voltado a energia. Ele ficou sabendo, ele abriu o freezer. Teve que sair todo mundo dentro de casa e ir para o hotel. Ele caiu, vomitou. Nem dá para falar, né? Que ele estava se revolvendo lá dentro, podre. E ele deixou a casa toda aberta, botou todo mundo para fora, abriu a casa toda, desinfetou, passou pinho, passou, sei lá o que, criolina, imagina, né? O que ele passou na casa. E o freezer ele passou até a chave. Ele disse, Senhor, eu não vou mexer ali. Por enquanto não. Daí ele botou um vaso em cima. Uma toalha bem bonita e um vaso de flores em cima. Aí ele pensou, o que será que eu boto um adesivo Eu Amo Jesus no freezer? Ele fazendo uma ilustração, obviamente. Não adianta, irmão. O problema da carne podre está lá dentro. Tem que tirar o freezer para fora, limpar, jogar aquilo tudo, queimar aquela carne, provavelmente enterrar ela, lavar ele, se é que vai perder aquele cheiro, né? Para poder recuperar. Não adianta enfeitar, irmão. A gente pode arrumar de fora para dentro. A gente pode limpar, passar uma cera Grand Prix, polir. Não adianta. Só Jesus é que limpa de dentro para fora. Quando eu estava sentado ali durante a adoração, eu tive uma visão de um êmbolo, de uma seringa sendo empurrado. E eu disse, Senhor, eu não tenho nada aqui, eu não me preparei para ensinar, para pregar hoje para a igreja, mal para ensinar na sala. E eu tive uma visão de um êmbolo, uma seringa sendo empurrada. Vazia, uma seringa de plástico, dessa de injeção, sem agulha. E eu disse, então empurra, Senhor, para fora o que tem aqui, porque só tu para tirar o suprassumo daqui de dentro. Amém? Está sendo edificado, irmão? Amém? Que bom, glória a Deus, a glória é toda dele. Amém? As disciplinas espirituais, elas são atributos do ofício sacerdotal que cada um de nós deve exercer nessa terra. Elas não anulam, como eu disse, nem substituem a graça. E nós somos, como diz lá em 1 Pedro, né? 1 Pedro não, em Romanos, que é para nós mortificar nossa carne e apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja só, ofício sacerdotal, o que é o sacerdote? O sacerdote é o cara que leva a terra para o céu. Amém? Foi falado aqui, pastor Jackson, pastor Luiz Hermínio tem falado ultimamente, eu acompanho sempre, de Jó, né? Que oferecia sacrifício pelos seus filhos, apresentava os filhos ao céu oferecendo sacrifício. O profeta é o contrário, ele traz o céu para a terra. Amém? Nós somos raça eleita, sacerdócio real. Mas antes de eu querer ser sacerdote de qualquer um, eu tenho que ser sacerdote de mim mesmo. Como? Apresentando o meu corpo, a minha carne, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o meu corpo também, por que não? Ao Senhor seja a força, o meu trabalho, o meu rendimento que eu adquiro pela força do meu braço, pela força do meu intelecto, no meu trabalho, o meu tempo. Então eu me ofereço ao Senhor. Quando eu renuncio o meu tempo de lazer, quando eu me renuncio coisas que não são pecado, que até são lícitas, mas que eu posso abrir mão para estar com o Senhor. Deus não tem filhos preferidos, tem filhos dedicados, como diz o pastor Luiz Hermínio. E essa dedicação é que vai fazer diferença na minha e na tua vida. Amém? Você quer o fluir de Deus? Dedique tempo à oração. Dedique tempo à oração. Ore, conte a sua vida ao Senhor. Eu me lembro que quando eu ainda usava drogas, dos 15 aos 22 anos, quando eu me converti aos 22, eu subia, às vezes eu era muito solitário, eu subia os morros que tinha na minha cidade para usar droga, para fumar maconha. Me perdoe a sinceridade, eu não estou dando glória para Satanás, pelo contrário. O Senhor me libertou disso, de coisas que eram menores do que eu, e me fez servo dele, amigo dele, de alguém que é maior do que eu. Eu era escravo de coisas ínfimas, pequenas. E hoje eu sou servo, por escolha própria de alguém
que criou todas as coisas e as sustenta com o poder da sua palavra. Amém. E eu subia aqueles morros e ficava lá, viajando, cheio de depressão, cheio de mágoa contra a minha família, contra meu pai, minha mãe, cheio de dúvidas. E eu ficava conversando sozinho no meio de uma roça de aipim, vendo a cidade toda assim. Às vezes eu subia a antena de celular, né, fazia aquelas coisas de jovem, de adolescente, era proibido, mas eu ia lá de madrugada esperar o sol nascer. E quando eu via, irmãos, havia muita promessa sobre a minha vida. A minha avó, ela orava por mim. Minha avó morreu quando a minha mãe tinha 6 aninhos de idade. Mas a minha tia mais velha conta que a minha avó batia a roupa, na época eles batiam, e dizia: salva, Senhor, os meus netos que hão de vir. Quando eu me converti, eu era cabeludo, e o pessoal na escola vinha, quando soube, eu fui em algumas igrejas, dar testemunho, eu orava por ti. O teu pai, irmã, eu comprava a droga dele. Hoje serve o Senhor, eu ainda acho, né? Nunca mais vi teu pai. Comprava a droga do Wallace, lá em Gaspar. Se converteu junto comigo. E eu começava a falar, a contar da minha vida. E eu não sabia que eu estava orando. Eu começava a despejar meu coração e dizer tudo o que me frustrava, como se tivesse alguém ali na minha frente. Irmão, eu não estava na igreja, eu nunca tinha botado o pé numa igreja evangélica. Eu estava ali contando. Eu estou sentindo isso, eu queria mudar isso. Se eu pudesse voltar atrás. Eu desabafava, eu contava como se tivesse um amigo do meu lado. Hoje eu oro exatamente igual. Não mudou nada. Se eu brigo com minha esposa, eu vou para o quarto e digo: Senhor, eu não sei, não está dando mais certo. Faz alguma coisa com essa mulher. Talvez tu tenha que fazer comigo, mas eu não consigo. Abre meu entendimento, daqui a pouco vem a lenha. Aí eu começo a ouvir uma pregação, alguma coisa aqui. E aí a gente vê como a gente é ignorante, cara, para algumas coisas, né? A gente quer que Deus mude os outros. E a lenha pega bem aqui, né? Para derrubar, né? Ela não pega aqui para marcar, ela pega para derrubar, assim, quando Deus fala. E quando a gente tem essas coisas, eu vou contando para Deus isso, sabe? Eu vou contando como quem conta para um amigo. Eu não chego com formalidade: oh, soberano. Para de encher linguiça, querido. Deus não precisa disso. Chegai-vos com ousadia. Não é chamando Deus de cara. Não, não é. A Bíblia diz que se está alguém triste, ore. Se está alguém feliz, cante louvores. A Bíblia diz que nós temos que nos achegar ao Senhor com sinceridade. O que é sinceridade? O vaso, quando era feito pelo oleiro, se botado no forno, aquele vaso de argila, ele rachava, ou no sol ele rachava. O cara ia lá, passava cera. Para quê? Para vedar o furo. E para ganhar brilho. Com cera. Sincero. Sem esconder as imperfeições. Autêntico diante de Deus. Autêntico diante de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós. Não precisa chegar cheio de palavras rebuscadas. David Robertson, ele diz uma coisa: a oração que flui, que funciona, é quando cada palavra que sai da minha boca reflete exatamente o que está no meu coração. Eu não preciso de nhen. É uma palavra tupi-guarani. Nhen é falar, nhen é falar muito, nhen é falar muito sobre alguma coisa. Eu não preciso de enrolação com Deus. Eu vou direto ao ponto. Eu só vou no nhen. Eu falo. Não precisa enrolar. Está alguém feliz? Adore. Não há motivo para não estar na presença dEle, não desfrutar da comunhão com Ele, independente do teu estado emocional ou de espírito. Talvez você esteja precisando de 3, 4, 15 hinos até a tua antena se conectar, mas não desista. Irmãos, eu vou trabalhar essa semana agora, a partir de amanhã, eu vou ter que ir de carro. Mas eu estava trabalhando indo a pé. Eu vou com fone de ouvido, ouvindo playlist, ouvindo pregações. A máscara é uma bênção. Para de amaldiçoar. Dá para orar em língua na rua, sem ninguém te achar louco. Dá para te ir orando na rua, sem ninguém ver. Tu pode orar no teu trabalho, ninguém vê a tua boca se mexendo. É uma bênção.
dificulta para respirar um pouco, amém? Tem um preço. Mas é uma bênção. Amém? Faz que nem eu fiz lá com a banheira, eu contei o testemunho aqui, a gente reclama de tudo. Essa máscara. Eu disse, Senhor, eu não vou reclamar. O chuveiro do quarto que eu e a minha esposa estamos não está esquentando. Quem não estava aqui, né? Tem um monte de gente que não estava. Eu fui para uma pousada bem legal em Floripa, no meu aniversário de casamento, no final do mês passado. E eu estava numa jacuzzi de uso coletivo, uma banheira de hidromassagem que reservava o casal, e minha esposa resfriada. E aí eu fui sozinho, e ela no quarto. Quando ela foi tomar banho, não aquecia a água, era do misturador, né? Aquecedor central. E ela me ligando, olha, e eu ligando na recepção. O cara foi ao quarto ao lado naquela sessão, é tudo em colinas, assim, um lugar muito bonito. Realmente, moço, não tá funcionando. Mas eu vou, como a pousada está vazia, a gente vai dar um presente para vocês. Vocês vão para o Ecoloft, que era o top das galáxias, lá em cima da colina, um loft completo, tinha uma jacuzzi dupla para casal, incluída dentro do quarto. E a vontade era reclamar do hotel, que a água estava fria, não aquecia, e a minha esposa estava resfriada. E Deus transforma a maldição em bênção, se a gente aprender a parar de reclamar e a reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Talvez não seja na hora que venha a recompensa, talvez venha depois. Mas uma coisa eu te digo, reclamar é louvor ao contrário, é louvor para o inferno. Você abre brecha para o inferno. Dentro da pedagogia hebraica, o que não é adoração não é reclamar, é adoração para o inferno. Murmurar. O povo de Israel não herdou a terra prometida, perdeu a promessa por causa da reclamação, do descontentamento. Você está no ninho, irmão, no ninho da águia, cheio de espinho. Paulo nos ensina a viver com contentamento. Contentamento, sabendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Então busque isso. Orar, adorar, ficar a sós com Deus, tempo de solitude com Deus, estudar livros, fazer estudos. Não me pergunte no WhatsApp, pode perguntar, eu respondo de bom grado. Quem já perguntou sabe disso, no grupo ali. Eu respondo de bom grado. Mas por que você não pega a tua Bíblia e vai tu estudar? Garanto que você nunca mais vai esquecer. Se eu te der pronto, se eu te der o peixe, você vai matar a tua fome naquela hora. Se eu te ensinar a pescar, acabou, querido, você não depende mais de ninguém. Amém? Amém? Meditar nas Escrituras é muito importante também. Refletir. Deixa eu contar para vocês um testemunho. Revelação da palavra. Eu falo muito de mim, irmãos, porque a Bíblia chama eu e você de Zacar. O homem é chamado de Zacar nas Escrituras. E Zacar é aquele que se lembra, o lembrador. O ser humano no Antigo Testamento não é chamado com a referência a Adão, ao barro. Deus chama ele de lembrador. Zacar é o nome Zacarias, que vem Yavé se lembrou. O Iá é de Yavé. Lembrado por Yavé, ou Yavé se lembrou. E ele chama o homem de Zacar de lembrador. Por quê? Porque lá em Deuteronômio diz que tu lembrarás, quando os teus filhos perguntar, por que a gente está comendo assim, pai? Essas ervas, essa ovelha assim, assada, e por que a gente está com o alforje aqui do lado, né, o bordão na mão? Por que essa cerimônia? Lembrarás os teus filhos de tudo que o Senhor teu Deus te fez. Tu vais instruir eles quando estiver andando, quando estiver sentando para comer, quando estiver deitando. Zacar, lembrando. E isso a gente carrega no nosso espírito. Porque se eu vim aqui pregar qualquer coisa, você até preste atenção. Agora, se eu começar a contar da minha vida, irmão, pode ser lá na escola, no mundo do teu filho ou tua. Tu pode estar com a cabeça em outro lugar. Se o professor começar a contar da vida dele, não é nem curiosidade para fazer fofoca, é porque eu acredito piamente que é algo que nós carregamos no nosso espírito. Essa característica de Zacar, de prestar atenção no testemunho do outro. Amém? Eu acredito nisso, porque Deus nos chama disso. E é tanto Zacar que eu esqueci que eu ia falar sobre o Zacar, que Deus me lembrou. Ô Senhor, misericórdia. Depois eu lembro.
meditação, lembrei. Você começa a se encher da palavra, como o Beto ensinou. Você começa a ler e estudar e buscar a palavra e se encher dela. E daqui a pouco você está lá passando por uma necessidade, uma dúvida, precisando dar um conselho para alguém que até muitas vezes orou antes de te procurar, como irmão, como filho de Deus, como pastor. E quando aquela pessoa vem na tua frente, o Espírito Santo traz a matéria-prima que você deu para ele no momento que você dedicou ao estudo. E Deus começa a fazer conexões no teu espírito da palavra. Você medita, você começa a refletir sobre a palavra, vai fechando um texto com o outro. Você começa a entender passagens do Antigo Testamento que eram um mistério. Por exemplo, eu li uma vez de um rei em Israel, não me lembro o nome dele, que foram roubados todos os escudos que haviam no templo, escudos de ouro, porque aquela nação estava em pecado, outra nação veio e roubou. E aí aquele rei pegou, mandou fazer escudo de cobre, de bronze, e mandou polir bem para ficar parecido com o ouro, e colocou lá de volta. Na hora o Espírito Santo falou assim comigo: o bronze representa o pecado. Se você tem uma aliança comigo, embora muitas vezes você tenha pecado na tua vida, ainda assim eu te protejo. A minha proteção está sobre a tua vida. Talvez não brilhe como ouro, mas ainda assim eu posso te proteger se você se arrepender e me buscar. Essas conexões você vai tendo, lendo e estudando, meditando na palavra de Deus. Eu me lembro de uma que eu chorei muito. Eu estava do lado da minha esposa, ela dormindo, e eu de bruços, cansado. Eu estava orando e pedindo perdão, dizendo: Senhor, me perdoa por estar orando aqui assim, eu estou tão cansado, Senhor. Não consigo nem ir para o quarto orar, quarto de oração. E eu tinha lido e estudado muita coisa, uma palavra que me persegue lá de Isaías, que diz que Deus não esmagará a cana quebrada e nem apagará o pavio, a torcida que fumega. E eu tinha lido um artigo de um cara que não prega coisa com coisa. Eles estavam combatendo até algumas heresias que esse homem estava falando, que ele numa pregação falou que o primeiro osso que surge numa criança, no feto, no embrião, é o cóccix, o ossinho do final, ossinho da cola, né, que a gente chama. E eu disse: que loucura. E os caras falaram assim no site de apologética, lá do Russell Shedd, o site que eu estava vendo. O primeiro osso que se forma num ser humano é a clavícula. Forma inteirinho. E aí, amém, bênção, clavícula. Irmãos, eu estava orando ali, do lado da minha esposa, ela dormindo, e eu de bruços na cama com o travesseiro na testa, com a mão assim. E o Senhor começou a falar comigo. Aonde era transportada a Arca da Aliança? Nos ombros. Não podia ser num carro de boi como Uzá fez. Quem é que carregava a Arca da Aliança? A tribo de Coate, descendente de Levi. O Senhor fala comigo fazendo perguntas, irmãos. E eu vou respondendo, perguntas que eu sei responder. Normalmente Ele faz. Esse que eu não sei, eu vou buscar. Mas você hoje não é sacerdote? E aí eu disse: sou sacerdote. A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. E o Senhor jogou essa em cima de mim, eu quase dormindo. Ele disse assim: desde o ventre da tua mãe, a primeira estrutura que eu criei no teu corpo foi para carregar a minha presença. Glória a Deus. Desde o ventre. E ainda que esteja quebrada, não esmagarei a cana quebrada. Onde é que eu quero chegar? A palavra canê para clavícula é a mesma para articulação no ombro. A palavra cana é a clavícula, canê em hebraico. Articulação do ombro. Se você tem uma Bíblia Strong, aquela que tem o original, eu tenho no meu celular. Não me peça, que não tem mais disponível, foi banido do Google. Não sei porquê. Né? Talvez por perseguição. Eu já tentei mandar para o Beto não conseguiu baixar, né? Não conseguiu. Canê, ainda que você se sinta indigno de carregar a presença de Deus, Ele não esmaga a cana quebrada. Ele diz: ainda que o teu vaso seja rachado, não tem aparência nem formosura, não precisa passar cera nele. Eu quero te encher. Eu quero que você carregue a minha presença. Porque desde o ventre materno, a primeira estrutura em ti
criada por mim, foi para isso. Amém? Eu tive que ler, irmão, para confirmar isso. Eu tive que ir em site de desenvolvimento embrionário. Eu fui para a osteogênese, a gênese dos ossos, a origem dos ossos. Eu fui ler artigo científico para não falar besteira, para dizer, não, isso não é coisa da minha cabeça. E da onde vem isso? Do estudo, da meditação nas Escrituras e da revelação do Espírito Santo, que você vai desfrutar e usufruir ao ter comunhão com Ele. É para todos. Não é para o professor, não é para o pastor, não é para o apóstolo, é para o irmão que está cuidando lá do pão, é para o irmãozinho lá da porta, é para o irmãozinho do estacionamento, é para o irmão do teclado, é para todos. Amém. Disciplinas espirituais são isso. Não é algo mecânico. Se você for ver no meio militar, disciplina é a estrita observância da regra colocada. A estrita observância do mandamento, da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. A disciplina aqui fala de disciplinar, de impor, de dar uma ordem, como Davi no Salmo diz: por que estás abatida, ó minha alma? Espera, pois, pelo Senhor. Por que não dar uma ordem para minha carne? Por que estás querendo desviar meu pensamento? Ó carne, cala-te. Eu estou na presença do Senhor agora e eu vou passar tempo com Ele. E toda distração quando vier, você não faz como os caras da meditação transcendental. Imagine uma grande mão empurrando para o lado. Não, você ora, você vocaliza, você dá uma ordem. Cala-te, carne. Cala-te, alma. Cala-te, preocupação. Porque agora eu estou diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E vou passar tempo com Ele. Amém? Não dá para entrar muito em detalhes. Se fosse para entrar, irmão, em uma aula, em um culto desse, ou mais, para falar só de oração, para falar só de jejum, só de estudo, eu estou fazendo um apanhado geral do que é disciplina. Eu espero ter edificado a vida de vocês. Amém? Eu estava conversando com a minha esposa esses dias. Há mensagens que vêm para nos corrigir, que apontam o nosso erro. E eu já ouvi muitas, mas elas não carregam graça para a gente mudar. E é triste isso, é muito triste. Alguém subir aqui, alguém usar uma rede social para apontar o meu e o teu pecado, mas na pregação dele não carregar graça, no sentido de eu sair daqui e dizer: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer alguma coisa. E nem aquele pontapé inicial que aquela palavra dá, a unção que ela carrega, para que eu e você demos o primeiro passo e realmente ela carregue essa força, esse vigor, para que a gente possa mudar de vida diante de Deus. Está cheio. Eu ouvi o pastor Jackson pregando esses dias aí, faz uma semana, eu acho, né? E foi uma das mensagens. Eu falei para minha esposa: tem graça para mudar de vida nessa mensagem. E eu espero de todo o coração que tudo que eu estou falando aqui carregue graça. Não para minha glória, irmãos, não, mas para a glória de Deus e para o teu benefício. Que carregue graça para você poder mudar de vida, para você poder sair daqui hoje com uma disposição. O bom sermão, a boa pregação não é aquela que enche os teus ouvidos, o teu intelecto, mas aquela que te bate e diz: eu preciso tomar uma atitude, eu preciso mudar a minha vida. De todo o coração, eu espero que essa mensagem faça isso contigo e com a tua vida. É o meu desejo diante de Deus. Amém? Vamos orar? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado pela audiência, pela paciência. Me perdoem se qualquer coisa que eu disse aqui pode ter soado torto para você. Não foi minha intenção te ofender. A minha intenção é que a vontade de Deus se cumpra na tua vida, não importa o preço. Porque se existe uma vida que vale a pena ser vivida, é essa. Não existe outra. A palavra de Deus nos mostra nos originais. Sabia que já chegara ao fim o tempo. Pedras vivas, nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém.